Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o presidente descondenado deu entrevista para a rádio Itatiaia e provou que quando se trata de mentir, ele realmente é imbatível. Como sei que ninguém aguenta mais ouvir a voz desse sujeito, separei um trecho de apenas 30 segundos em que ele conseguiu ameaçar o presidente Bolsonaro e acusar Nicolas de ter feito o vídeo do Pix para proteger o crime organizado. O pior é que a Globo repostou o trecho em sua página e ainda colocou seus militantes para corroborar a narrativa maluca do pinguço. Vejam como a Leilani termina dizendo que é impressionante como agora as peças se encaixam. Na sequência, deixo o vídeo do Nicolas, que destruiu completamente o ex-condenado. A gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. Isso acha que pode? E o presidente que tome cuidado. Tem um deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado. Nós não vamos dar trégua. Ou seja, o que aconteceu ontem foi muito importante, eu acho que vai facilitar a aprovação, sabe, da PEC no Congresso Nacional. Dentro do governo, inclusive, Leilani, há uma grande suspeita de que aquele movimento ocorrido no início do ano, lembra? O governo baixou uma instrução normativa dizendo que ia pedir para que as fintechs informassem para a Receita movimentações atípicas e estava lá também uma instrução sobre PIX. Lembra? Aí houve uma grita, foi tudo distorcido, como se a questão fosse o PIX, fosse só a fiscalização do PIX, né? Exatamente. Aí dizendo que vamos tributar o PIX, sendo que no Brasil é proibido tributar meios de pagamentos. Fake news total, Fake news total. E aí o pessoal do governo avalia que aquela campanha tinha um objetivo político de desgastar o governo Lula, mas também de proteger as fintechs. É impressionante como agora essas peças começam a se encaixar, né? Era só o que me faltava. Já que eu não tô em nenhuma lista de corrupção, não faço rachadinha e nem roubo velhinho do INSS, eles precisam inventar. E como inventam? A conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Os caras estão apelando demais, bicho. Pelo amor de Deus, eu sei que o país tá uma porcaria, você precisa direcionar as pessoas para outra coisa, fazer uma cortina de fumaça, mas isso aqui, cara, quem que deu essa ideia, sabe? Quem que deu essa ideia? Foi a Janja. Não somente isso, né? Tem um petista agora que tá pedindo uma prisão preventiva por eu ter feito um vídeo fazendo o meu trabalho como deputado federal de fiscalizar o governo executivo. Ou seja, eu não posso fazer o meu trabalho mais não, porque senão eu sou preso. Tudo pela democracia, né? Mas vamos lá, porque esse vídeo aqui tá bom demais. Esse cara aqui é o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que é um capacho do Haddad e que basicamente deveria ocupar um cargo técnico, mas foi uma indicação ali do Haddad e ele se comporta, obviamente, como um militante de DCE da Federal. Tenta entender alguma coisa que esse cara fala. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. A primeira pergunta que vai acabar com esse papinho dele aqui. O meu vídeo é de janeiro de 2025. Como que um vídeo de 2025 pode ter ajudado as operações que foram feitas entre 2020 e 2024 pelas facções criminosas? Eu sou o quê? O viajante do tempo agora? As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Tá dizendo o quê? Que as fake news também são responsáveis agora por ajudar o crime organizado? Reduzir as complexidades do Brasil a fake news e redes? Isso sim é fake news do governo. Porque que ânsia, né? Dessa galera de controlar a rede social, é inacreditável. Parece que se acabar com a rede social, pronto, o Brasil vira Noruega. E segundo, ele quer dizer de que recuaram com uma medida ótima que combateria o crime organizado por conta de pressão de fake news. Ué, tô entendendo não, ué? Se a coisa era tão boa assim, por que vocês não fizeram? A realidade é que vocês simplesmente não bancaram aquilo que vocês queriam fazer. Até mesmo porque, hora alguma, eu falei que o Pix seria taxado. E o Pix não será taxado. Vocês queriam era monitorar o Pix ali de 5 mil reais do seu Raimundo, da manicure, da pedicure, do pedreiro. E agora, com uma operação que envolve 46 bilhões de reais
com diversas empresas na Faria Lima de que isso teve alguma coisa a ver com o meu vídeo. Me poupe, né? Quer dizer então que se eu não tivesse feito o vídeo, eles não teriam cometido crime. Que eles só passaram a lavar dinheiro depois do meu vídeo. Vocês não acham que é subestimar demais a inteligência da gente, não? Pô, a gente é petista, burro, não? E regulamentação pra quê? Você já mostrou que o Estado tem capacidade de fiscalização e controle para poder impedir esse tipo de crime. Que não era sobre Pix de 5 mil reais, não, tá, amigo? Foi movimentação de 46 bilhões de reais. E a culpa dessa máfia ter trabalhado, instaurado isso aqui no Brasil nessa magnitude, a culpa é minha, é do vídeo, e não de vocês que deixaram isso aqui acontecer? Uma curiosidade aqui para vocês, toda essa operação aqui que desmantelou esse esquema aqui de fraude bilionária, né? Começou com o GAECO em São Paulo, com o Ministério Público de São Paulo e a inteligência da Polícia Militar de São Paulo. O PT é tão salafrário de que esse daqui é o diretor-geral da PF. E aí o entrevistador pergunta para ele sobre a operação. Ele não sabe de nada. Presos de hoje, 6 presos. Quem são os presos de hoje? São processos ainda sob sigilo, Jonas. Nós não vamos aqui tratar disso. Ele não sabe de nada, porque obviamente a PF chegou só nos últimos instantes ali junto com a Receita Federal para poder pegar os louros da operação que nem eles estavam por dentro do negócio. Porque a partir do momento que a pessoa foi presa, não existe sigilo não, ô gênio. E só existe numa ditadura, você prender alguém e não falar quem foi, ué. Mas por que ele não sabe de nada? Porque ele não participou do inquérito, da operação, e basicamente estão falando aí como se eles estivessem lutando contra o crime organizado. Não é bem assim, né? Ou seja, a narrativa está montada. Eles vão ressuscitar a pauta e, quiçá, ressuscitar o que eles queriam fazer lá atrás, mas agora com a desculpa, com o pretexto de combate ao crime organizado. Crime organizado tem pelo menos aí 50 milhões de pessoas submetidas às regras das suas facções aqui no Brasil. E isso é culpa de quem agora, hein? Porque eu não fiz vídeo aqui sobre isso em 2002, quando o Lula assumiu o governo aqui nesse país, não. Quando vazou uma conversa do tesoureiro do PCC falando que o PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Aliás, também não fui eu, né, que visitei a favela do Moinho, que a visita ali foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Foi esse carinha aqui, ó. Não fui eu que banquei a dama do tráfico, com passagem, diárias, que foi custeado, né, obviamente, pelo Ministério dos Direitos Humanos do Lula. Do Lula. Não fui eu que visitei o Complexo da Maré, que basicamente policiais dizem que você não consegue visitar lá sem ter o aval do tráfico. Não fui eu que fui citado pelo Marcos Valério. Foi o PT, que mostra ali uma suposta ligação entre os dois. E para mim, criminoso tem que se ferrar, e qualquer atitude para poder combater eles é válida, mas para o governo do PT não. Eles se recusam a colocar o PCC e o CV como terroristas. Meus amigos, na época da eleição ainda, o TSE mandou apagar as postagens que relacionava PT e PCC. Pois é, o que pode é só me associar a crime organizado, né? Aí pode, vai estar liberado, sem nenhum problema. Por que a todo tempo o PT está pedindo para derrubar as minhas redes, agora prisão preventiva, enfim, quer calar toda a oposição? Porque eles sabem que com a internet, essas mentiras, narrativas não colam, simplesmente não colam. Se eles conseguirem me calar, que sou deputado, que tenho, né, imunidade parlamentar, o que ele não vai fazer? Né, com você aí, que é pastor, padre, professor, um cidadão com opinião qualquer. E aí, o que vai acontecer com você? Eles miram em mim, mas o alvo é você. E graças a Deus que eu meti essa camisa preta, um chinelo e uma calça jeans para poder mostrar o que eles estavam querendo fazer. Porque tá mais do que claro que eles estão um pouco preocupados comigo, com você, em combater crime organizado, em ajudar o Brasil. O que eles querem é projeto de poder. Isso aí tá mais do que provado. Se você não viu isso até agora, o problema não tá comigo, amigo. O problema tá com você. E enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer vídeo sim, com fundo preto, branco, verde, amarelo, roxo, porque eu sei que eles não vão parar. Eles vão continuar até conseguir o que eles querem. Mas a gente não vai facilitar o caminho deles, não. Agora quero trazer um vídeo sobre a vaza-toga, um assunto que a grande mídia ignora completamente, já que pode acabar com o que resta da reputação do ministro que pensa ser o imperador do Brasil. Nesse trecho da revista Oeste, vejam como os funcionários do gabinete paralelo do ministro Moraes comemoraram a vitória do descondenado. Agora a gente traz mais um capítulo da vaza-toga, dessa série de reportagens que a Oeste tem publicado. Minutos depois da confirmação da vitória de Lula nas eleições de 2022,
O gabinete paralelo do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, comemorou a vitória contra a desinformação. Isso ocorreu num grupo com representantes do Instituto Democracia em Cheque, um dos parceiros que realizava um monitoramento de redes sociais para o Supremo Tribunal Superior Eleitoral, melhor. As trocas de mensagens obtidas com exclusividade por Oeste mostram que às 8h07 do dia 30 de outubro de 2022, Fabiano Garrido, do Democracia em Cheque, felicitou a Corte Eleitoral pelo trabalho incansável em defesa da democracia. Em resposta, Marco Antônio Vargas, então juiz auxiliar de Moraes, escreveu: "Muito obrigado pelo trabalho de vocês, sem o qual não conseguiríamos superar a desinformação." Na sequência, Vitor de Andrade Monteiro, assessor de assuntos internacionais da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, enviou mensagem semelhante: "Muito obrigado por todo o apoio nessa tarefa tão difícil que é combater a desinformação." A última mensagem foi de Beto Vasques, também do Democracia em Cheque: "Viva a justiça eleitoral, viva a democracia, viva o povo soberano, viva o Brasil." Cerca de 1 hora depois, Beto Vasques divulgou um boletim extraordinário sobre a vitória de Lula. Na mensagem, afirmou que os eleitores do petista e apoiadores da Frente Ampla pela Democracia comemoravam o resultado. Destacou ainda que veículos considerados de direita à época, como o Antagonista e a Jovem Pan, já noticiavam a eleição. Por fim, disse que cabeças da extrema-direita permaneciam em silêncio e encerrou a mensagem com "Viva a democracia." Bom, Ana, a gente tem publicado, a Oeste tem publicado com exclusividade trechos de mensagens trocadas entre integrantes do gabinete de Alexandre de Moraes. Ontem, inclusive, nós demos uma outra reportagem com uma lista de termos que era considerado ali, eles buscavam nas redes sociais pessoas que divulgavam esses termos, e aí eles eram considerados, no mínimo, suspeitos e eram investigados por esse gabinete paralelo. E agora, mais uma informação, mais um capítulo, né, publicado pela Oeste, dessa troca de mensagens comemorando o resultado das eleições 2022. Eu não sei nem se a gente chama de gabinete paralelo, né? Porque a situação toda, a fotografia toda desse cenário é um gabinete secreto, com ordens secretas e as risadinhas e o sadismo de todos eles, de estarem ali violando a Constituição de maneira óbvia para todos eles, porque você vê que não há nenhum questionamento, por exemplo, olha, eu acho que isso aqui é melhor a gente checar com o juiz tal, ou com o advogado tal, ou com o próprio ministro. Não, é risadinhas, é kkkk, RS. É um sadismo que a gente só vê em páginas muito obscuras da humanidade, de polícias secretas, de gabinetes secretos, de ordens secretas e sádicas e bárbaras. O Brasil não é mais um regime de exceção. O Brasil é hoje um regime totalitário. É um grupo de pessoas que não tiveram absolutamente nenhum voto, mas que têm o poder nas mãos porque eles estão ligados ao judiciário. Eu não vou nem falar comandando o Brasil, mas desmandando, porque isso é só desmando. É só agora como voltar para normalidade, normalidade jurídica, normalidade institucional, normalidade econômica, já que nós estamos diante do tarifaço que também foi imposto por causa desses desmandos e inconstitucionalidades. Como voltar para um pouco de normalidade? Eu acho que ninguém tem a resposta. Vou trazer uma outra troca de mensagens e aí já passo para o Consta, nesse trecho também que foi obtido com exclusividade pela Oeste, nessa troca de mensagens entre integrantes do gabinete do ministro Moraes, mostram que em 17 de novembro de 2022, o advogado Renato Ribeiro de Almeida
comunicou o então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, que participaria do programa Linha de Frente, da Jovem Pan News, transmitido naquele mesmo dia. Abre aspas. Vão atacar o ministro Alexandre de Moraes e a Justiça Eleitoral. Fecho aspas para o Ribeiro de Almeida, numa mensagem que foi enviada a Eduardo Talhaferro. Ele disse ainda, me colocaram nessa mesa, vou fazer a defesa do ministro. Peço que vocês do TSE acompanhem, por favor. Depois de receber os recados, o Talhaferro levou, então, o assunto a esse grupo de WhatsApp em que constavam ali os assessores do ministro Moraes. Ele disse o seguinte, seria bom informar o ministro, ele pergunta, recebi desse advogado o WhatsApp, agora fecho aspas para o Talhaferro. Na sequência, o Ribeiro de Almeida vazou a pauta do programa a Eduardo Talhaferro, que imediatamente repassou o conteúdo a esse grupo de WhatsApp. Consta, a gente exibe aí na tela exatamente as pautas ou os assuntos que seriam comentados naquele programa específico no qual participou o advogado Renato Ribeiro de Almeida, que teria feito ali a passagem, né, o compartilhamento de todos esses assuntos com o Eduardo Talhaferro ainda em 2022, novembro de 2022. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. E só para corroborar com o vídeo do Nicolas, separei mais algumas informações. O Banco Master, que possui fundos de empresas que foram alvos da operação contra o PCC, contratou a esposa do ministro Moraes para defender o banco. Recentemente, uma das empresas alvo da operação esteve em reunião com o presidente do Banco Central e com um ministro de Lula. E para terminar, o Banco Genial, acusado de gerenciar fundos de investimento do PCC, também patrocina a pesquisa eleitoral da Quest, que tem como diretor um petista e sempre dá resultados favoráveis a Lula, os quais a Globo sempre faz questão de divulgar. O que vocês acham, pessoal? Pelas informações trazidas no vídeo, parece que é o Nicolas que tem envolvimento com o crime organizado ou o sujeito que o acusa. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.